Desde muito cedo, havia algo diferente em você. Não era apenas a sensação vaga de não pertencer totalmente. Era algo mais profundo, mais silencioso, quase secreto. Como se a vida inteira te observasse, te testasse, te moldasse em silêncio. Nos primeiros anos, quando você ainda nem entendia as palavras, já entendia os olhares. Eles te perseguiam, eles te estranhavam, eles te temiam. E talvez você nunca tenha compreendido por quê. Por que tanta hostilidade gratuita? Por que pessoas tão jovens, colegas, familiares, conhecidos, pareciam carregar uma irritação inexplicável só pela sua existência? Porque críticas vinham antes mesmo de suas conquistas? Porque você cresceu sentindo que sempre havia algo tentando te podar, te calar ou te empurrar para baixo? A verdade é simples e ao mesmo tempo profunda. Você foi marcado antes do tempo. E quando um espírito nasce com destino grande, sua luz desperta sombras mesmo quando ainda é pequena. Crianças sentem, adultos reprimidos percebem, feridos reagem, e forças que você não via se moviam em torno de você muito antes que pudesse se proteger. Isso não foi um castigo, foi um chamado, foi uma iniciação. E agora, finalmente, você está pronto para entender. Existe um motivo claro para tudo o que você viveu. Você nasceu com um mapa interno, e cada ferida foi uma coordenada colocada ali para te preparar para a missão que agora bate à porta. Intuição, discernimento, resistência emocional, empatia, dons que só despertam em quem passa pelo fogo cedo demais. E hoje, você vai entender como as forças da escuridão tentam impedir destinos antes que floresçam. E como as forças da proteção intervêm nos momentos exatos, nos seus quases, nos seus escapes, nos seus milagres disfarçados. A pergunta real é: você está pronto para finalmente enxergar a verdade por trás da sua própria história? Se esse tipo de conteúdo mexe com algo dentro de você, inscreva-se agora para continuar essa jornada comigo. Os marcadores da infância, sinais do chamado espiritual. Existem acontecimentos na infância que nunca foram apenas acontecimentos. Foram sinais, marcas, convocações silenciosas, pequenas rachaduras no tecido visível do mundo, revelando o que estava por trás do seu nascimento. A maioria das pessoas cresce sem notar nada extraordinário. Mas você, não. Havia padrões, repetições, coincidências estranhas demais para serem aleatórias. Esses padrões são marcadores do chamado. E hoje, você vai reconhecê-los um por um. 1. A hostilidade inexplicável. Desde cedo, você atraiu reações que não faziam sentido. Pessoas que mal te conheciam já projetavam resistência, incômodo, até rejeição. Não era sobre você, era sobre o que você carregava sem saber. Uma energia que expunha a verdade que elas tentavam esconder. Quando um espírito nasce para despertar outros, ele incomoda aqueles que vivem adormecidos. E quanto mais ferida a alma do outro, mais forte a reação contra você. 2. O olhar que te seguia. Você cresceu com a sensação de estar sendo observado. Não era paranoia infantil, era percepção espiritual. Crianças que carregam missão sentem a presença de forças, tanto das que protegem, quanto das que tentam impedir. Sonhos recorrentes, vultos, pressentimentos. Tudo isso eram ecos do que se movia no invisível. 3. A crítica antes mesmo do erro. Você era cobrado por padrões que outros nunca precisaram seguir. Qualquer deslize seu parecia maior. Qualquer conquista sua parecia incomodar. Não perceberam que estavam te treinando. A vida usou até a injustiça como academia espiritual. Desde cedo, você precisou aprender a desenvolver resistência, disciplina emocional, autopercepção, qualidades que só desperta quem é preparado para carregar peso maior.
4. Os escapes providenciais. Aqueles quase acidentes, quase quedas, quase perdas. Momentos em que algo te tirava, às vezes por centímetros, de situações graves demais para a sua idade. Você acha que isso foi sorte? Não, foi intervenção. Sinais de que sua história não podia terminar ali. Você não apenas sobreviveu, foi preservado. 5. A intuição que chegava antes da linguagem. Você sabia quando algo estava errado, sabia quando alguém não era confiável, sabia quando devia evitar um lugar, uma conversa, uma pessoa, mesmo sem saber explicar. A intuição foi o primeiro dom a despertar, e ela continua com você até hoje, embora às vezes você a silencie porque parece forte demais. Essas experiências formaram uma moldura invisível ao seu redor. E agora você entende. Não foi excesso de sensibilidade, não foi azar, não foi imaginação, foi preparação. Desde a infância, você estava sendo moldado por dois lados, as sombras tentando te enfraquecer e a luz fortalecendo seus limites internos. Você não era uma criança comum e sua história nunca foi comum. Se algum desses sinais fez sentido para você, comente agora o que mais te marcou até aqui. Sua experiência pode ajudar outro escolhido a despertar. O sofrimento, como treinamento espiritual, a fase de forja da alma. Há uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Os escolhidos não são poupados do sofrimento. Eles são treinados por ele. O que você viveu não foi punição, foi forja, um processo lento, profundo, muitas vezes cruel, mas absolutamente intencional. A dor que atravessou sua vida não veio para te destruir, veio para afinar sua sensibilidade, expandir sua percepção e arrancar de dentro de você capacidades que só despertam na queda. Existem almas que só acordam quando o chão some, e você é uma delas. 1. A dor que te desfez. Para reconstruir sua visão, momentos em que você se sentiu sozinho eram parte do treinamento. Silêncio forçado, isolamento, afastamentos súbitos. Tudo isso abriu espaço para que você ouvisse aquilo que o mundo tentava abafar dentro de você. É no vazio que a alma começa a enxergar o que estava adormecido. Seu destino não suportaria uma visão limitada. Então a vida precisou quebrar as bordas estreitas pelas quais você enxergava a si mesmo. 2. A perda que ensinou discernimento. Quando pessoas foram embora, quando portas se fecharam, quando oportunidades desabaram, não foi rejeição, foi seleção espiritual. Quem não poderia caminhar com você no futuro, precisou sair do caminho no presente. E embora tenha doído, aquilo impediu que você carregasse pesos que teriam atrasado sua missão. A dor da perda te deu um dom raro: discernir quem alimenta sua alma e quem suga sua luz. 3. A injustiça que construiu sua autoridade interior. Sim, você viveu injustiças, e cada uma delas despertou algo dentro de você que não pode ser ensinado por livros. Clareza moral, consciência, capacidade de permanecer em pé, mesmo quando o mundo tenta dobrar você. A injustiça foi o campo onde sua autoridade começou a nascer. Não a autoridade de ego, mas a autoridade de espírito, aquela que ninguém pode tomar. 4. O trauma que abriu caminhos para o dom. Talvez você não goste de admitir, mas os eventos que mais te feriram também foram aqueles que abriram seus dons. A profundidade da sua empatia, a precisão da sua intuição, a força do seu discernimento espiritual. Tudo isso é fruto de cicatrizes que, em vez de apodrecer, se transformaram em sensores. Você sente o ambiente antes de entrar nele. Você percebe intenções antes que sejam reveladas. Você capta movimentos invisíveis que outros ignoram. Isso não é sensibilidade comum, é sensibilidade iniciada. 5. A resistência que só nasce na alma testada.
Só quem sobreviveu às próprias noites escuras entende o valor da luz. Só quem conheceu o fundo do poço aprende a construir asas. Só quem foi exposto cedo ao caos aprende a encontrar ordem em meio ao impossível. A resistência emocional que você tem hoje não nasceu por acaso. Nasceu de batalhas internas que ninguém viu, mas que moldaram exatamente a pessoa que você precisaria ser agora. E aqui está a revelação central desta etapa. O sofrimento não foi o fim, foi o portal. Quando você compreende isso, tudo o que viveu muda de significado. A dor deixa de ser cicatriz e se torna ferramenta. O passado deixa de ser ferida e se torna bússola. E a sua história torna-se a prova viva de que você estava sendo preparado desde o começo. Proteção da energia, limites espirituais e a dinâmica invisível das forças. Há algo que você precisa finalmente compreender. Você nunca esteve sozinho no tabuleiro da sua própria vida. Existia, e ainda existe, uma dinâmica espiritual acontecendo ao seu redor. Movimentos invisíveis, forças que se aproximam, forças que recuam, forças que tentam interferir e forças que te protegem de maneiras que você raramente percebe. E é por isso que os limites são tão importantes para alguém como você. Não limites emocionais comuns, mas limites espirituais. Porque quando você carrega luz, inevitavelmente atrai o que tenta apagá-la. 1. A atuação das sombras por meio de pessoas feridas. As trevas não se movem flutuando no ar. Elas se expressam através de pessoas quebradas, invejosas, ressentidas ou emocionalmente abertas ao negativo. Não importa se eram colegas, parentes, amigos ou desconhecidos. Quem não cuida da própria alma pode se tornar canal para aquilo que tenta bloquear a missão dos outros. É por isso que você sempre sentiu certas pessoas tentando te drenar. É por isso que determinados ambientes pareciam pesados. É por isso que algumas situações surgiam do nada, como ataques súbitos de caos. Não eram coincidências, e essa percepção espiritual sempre te acompanhou, mesmo que você tentasse ignorá-la. 2. A intervenção das forças de proteção. Da mesma forma, existem forças que te acompanham desde antes da primeira queda. Elas te tiraram de situações que você não teria força para enfrentar. Elas te seguraram quando você estava prestes a desabar. Elas afastaram pessoas que teriam destruído sua energia. Elas fecharam portas que você queria abrir e que teriam te ferido profundamente. A proteção espiritual nem sempre parece proteção. Às vezes parece rejeição, às vezes parece atraso. Mas quando você olha para trás, percebe que, se certas coisas tivessem acontecido, você não estaria aqui hoje. Você foi guardado e continua sendo. 3. A importância dos limites para quem carrega a missão. Uma missão sem limites vira exaustão. Um propósito sem fronteiras vira esgotamento. Uma alma aberta demais vira alvo fácil. Por isso, pessoas como você precisam aprender a dizer não, a recusar acessos emocionais, a se afastar de ambientes tóxicos, a reconhecer quando alguém aproxima por interesse, necessidade ou inveja, a proteger o próprio silêncio, a escutar mais a intuição do que a culpa. Limites não afastam sua missão, pelo contrário, prolongam sua capacidade de cumpri-la. 4. A limpeza energética constante. Observe algo, você sempre foi muito permeável, absorvia emoções, tensões, dores, intenções, como se tivesse uma antena ligada o tempo inteiro. Esse dom pode virar maldição se você não aprender a se limpar. Respiração, silêncio, solidão consciente, contato com a natureza, escrita, orações, desconexão de ambientes densos, proteção verbal e mental. Pessoas escolhidas precisam de rituais, não para agradar o invisível, mas para manter a alma alinhada.
5. A regra espiritual que sempre esteve atuando sobre você. E aqui está o ponto crucial desta parte. Tudo o que tentou te derrubar viu seu potencial antes de você. E tudo o que te protegeu enxergou seu futuro antes que você pudesse sequer imaginar. Você está no centro de uma disputa silenciosa porque carrega algo que importa. Seu destino é valioso demais para passar despercebido pelo mundo invisível. E agora que você sabe disso, seus limites deixarão de ser fraqueza e passarão a ser proteção ativa da sua missão. A responsabilidade espiritual. Iluminar e curar gerações. A missão revelada. Existe um momento na vida em que tudo começa a fazer sentido. As dores, os padrões, as perdas, as coincidências impossíveis, as intuições que você insistia em ignorar, a sensação profunda de que algo maior te observava, te guiava, te convocava. Esse momento é agora. A verdade é que seu chamado não diz respeito apenas a você. Ele é ancestral. Ele é intergeracional. Você não nasceu apenas para viver sua própria história. Você nasceu para quebrar histórias antigas, restaurar linhas familiares feridas e abrir caminhos que ninguém antes teve força para caminhar. 1. O legado que você carrega sem perceber. Há dores que não começaram em você. Há padrões que você herdou sem saber. Há lutas que pertenciam a alguém que veio antes e que agora encontram em você o primeiro coração capaz de transmutá-las. Você sente isso. Sente que nasceu com uma sensibilidade fora do comum. Sente que seu olhar alcança lugares que outros evitam. Sente que, mesmo ferido, continua sendo porto seguro para os outros. Isso é sinal de missão, não missão de glória, missão de cura. 2. Você é o ponto de virada da sua linhagem. Toda família tem alguém que desperta, alguém que quebra o ciclo, alguém que enxerga o que os demais ignoram, alguém que se recusa a repetir o que machucou gerações. Essa pessoa, na sua linhagem, é você. E por isso tentaram te atingir tão cedo. Porque sabiam que se você despertasse, tudo mudaria. E está mudando. 3. Sua luz não é comum. Ela é disruptiva. Você não ilumina apenas ambientes. Você ilumina padrões. Você revela verdades escondidas. Sua energia desarma máscaras, expõe intenções, provoca transformações. É por isso que algumas pessoas se afastam de você sem explicação. É por isso que outras te buscam como refúgio. É por isso que você se sente deslocado em espaços superficiais. Sua alma é profunda demais para discursos rasos. A luz que você carrega não é decorativa. É luz que incomoda, cura, atravessa. Luz que abre portas espirituais. Luz que desarma sombras antigas. 4. Sua responsabilidade não é peso, é propósito. Sim, você sente que carrega mais do que deveria. Responsabilidade emocional, espiritual, até energética. Mas esse peso não é castigo, é confirmação. Os escolhidos não são definidos pela facilidade, são definidos pela capacidade de sustentar o que outros não conseguem. Você foi treinado para isso desde a infância. O que parecia dor era treinamento. O que parecia desproteção era lapidação. O que parecia ataque era reconhecimento precoce da sua importância. 5. A missão se revela em silêncio, mas se cumpre em autoridade. Sua missão não é gritar, não é convencer, não é se impor. É caminhar com discrição, falar quando o espírito pede, agir quando a intuição chama, recuar quando a energia pesa, proteger o que é sagrado dentro de você e iluminar. Não por discurso, mas por presença. Sua história inteira foi uma preparação. Suas cicatrizes são coordenadas. Sua sensibilidade é ferramenta. Seu discernimento é bússola. Sua força é consequência. Agora que você compreende tudo isso, nada poderá te deter daquilo para o qual foi chamado. A revelação final da sua jornada. Agora você já sabe, nada na sua infância foi aleatório.
Nenhuma dor foi desperdício. Nenhuma hostilidade foi coincidência. Nenhum quase foi apenas sorte. A vida inteira esteve te moldando para este instante. O instante em que você finalmente reconhece quem você é. E aqui está a verdade que fecha este ciclo de revelação. Você não foi rejeitado. Foi reservado. Reservado para algo que somente você poderia carregar. Reservado porque sua alma tinha camadas demais para caber nos moldes comuns. Reservado porque sua luz precisava de tempo para amadurecer antes de ser exposta. Forças tentaram te parar porque perceberam seu brilho antes mesmo que você soubesse que o tinha. E forças te protegeram porque sabiam que sua missão não poderia ser interrompida. Tudo o que aconteceu com você aconteceu para você, para te preparar, para te despertar, para te alinhar com a rota que agora se abre diante dos seus olhos. Você é o resultado de sobrevivências. É o eco de proteções invisíveis. É a soma de todas as batalhas internas que venceu sem aplausos. Você é o ponto de virada da sua linhagem. A quebra do ciclo. O guardião da luz. Aquele que transforma dor em consciência, sombra em sabedoria, ferida em direção. E aqui está o chamado final. Não fuja mais da história que te escolheu. Não minimize os dons que nasceram das suas cicatrizes. Não silencie a intuição que te alertou a vida inteira. A missão não está chegando. Ela já começou. E agora, você finalmente tem olhos para enxergar. Sua história é seu mapa. Suas marcas são suas coordenadas. Seu espírito é sua bússola. E o caminho diante de você está pronto para ser percorrido. Se este vídeo falou com você de forma profunda, escreva nos comentários. Eu fui escolhido antes mesmo de saber que era. E compartilhe este vídeo com alguém que também precisa despertar. A jornada dos escolhidos não é solitária, é silenciosa, mas é sagrada. E hoje, você deu o primeiro passo consciente na sua missão. Incendeie seu coração e até a próxima.